Olá, vamos falar sobre Bunch nessa aula. Bunch é uma metodologia que foi aplicada pela primeira vez na IBM e que determina que um potencial cliente está pronto para comprar se atender 3 a 4 dos seus itens. Serve para ajudar a equipe comercial a se concentrar nas oportunidades que realmente têm interesse e precisam da solução ofertada. A sigla Bunch é formada por 4 critérios de classificação, que esclarecem para o pré-vendedor ou para o vendedor se realmente estão falando com um potencial cliente que está pronto para avançar no processo de venda. Esses critérios são B, de budget, então o cliente potencial ele possui orçamento para comprar a sua solução. Segundo, A, de authority, você está em contato com o decisor de compra? Isso é muito importante. N, de need, o potencial cliente ele tem um problema urgente para resolver ou não? E o quarto, que é o T, de timing. Em quanto tempo esse cliente espera ter resultado com a sua solução? Bom, com o Bunch, você não precisa gastar tempo e dinheiro com um potencial cliente que nunca converteria em uma venda, o que traz mais assertividade e, principalmente, economia no processo comercial. Vale lembrar que você não precisa se prender à ordem das perguntas, né? Então, você não precisa seguir esse framework exatamente nessa ordem. Caso você precise fazer a pergunta, ótimo. Em alguns casos, talvez você nem vá precisar perguntar. Às vezes a resposta ela vem do cliente sem que a pergunta tenha que ser feita. O importante não é fazer a pergunta, mas obter essas informações. Ok, Cameli, mas e se a resposta não vier? Né? Se não tiver nenhuma resposta do cliente, se não houver um estímulo, se não houver uma pergunta. Que tipo de pergunta eu posso fazer para identificar o bendito Bunch? Então, aí vão algumas sugestões para você aplicar o Bunch. Primeiro, pensando no budget, você pode perguntar: bom, você já reservou o orçamento para a contratação desse tipo de serviço? Ou você já contratou esse tipo de serviço antes? Outra pergunta, qual é a meta de faturamento que vocês pretendem atingir esse ano após implementar esse tipo de solução? Todas essas perguntas chegam à mesma conclusão, que é tentar identificar se o cliente tem ou não tem orçamento para a sua solução. A segunda é authority. Que perguntas você pode fazer para identificar se existem outras pessoas, outros decisores envolvidos nessa compra? Você pode perguntar, por exemplo, você acha importante envolver mais alguém na próxima reunião? Ou você tem sócios, né? Tem mais alguém envolvido nessa decisão? Ou pode perguntar, o seu departamento financeiro ou departamento de compras precisa estar envolvido em algum momento do processo? Todas essas perguntas são perguntas válidas para descobrir quem são os decisores e influenciadores dessa compra. No caso do need, você pode perguntar, como você imagina que a nossa solução vai impactar na rotina da sua operação? Ou, quais são as suas expectativas com a nossa solução? E no caso do timing, possíveis perguntas são: por que você nos procurou exatamente agora? Ou o quão importante é para você fazer isso agora? Ou uma outra pergunta: em quanto tempo você precisa disso rodando na sua empresa? Bem, o Bunch foi criado há muitos anos. E de lá para cá, óbvio que muitas coisas mudaram. E por causa disso, muitos vendedores acreditam que a técnica já não funciona mais no cenário atual. Mas isso não é necessariamente verdade, tá? Existem várias estratégias mais modernas, como GPCT ou GPCTBA, mas ainda é possível aplicar o Bunch com bons resultados. O que acontece é que ter sucesso depende muito mais da forma com que os vendedores aplicam. O Bunch sobreviveu até hoje porque ele é eficiente de fato, mas obviamente que você precisa ser astuto, você precisa aplicar com sabedoria essa metodologia. O que importa é testar para otimizar o processo de venda e trazer assertividade para o seu pipeline. Isso é o mais importante. Nos vemos na próxima aula.